Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático, tá? Iremos falar sobre erro de tipo. Mas antes de adentrarmos nesse tópico, é necessário nós dizermos, conceituarmos o que vem a ser erro, turma. O que é erro, turma? Turma, erro nada mais é do que um conhecimento equivocado, tá, da realidade. Tá? Erro é um conhecimento equivocado da realidade. Tá? É a falsa, tá, percepção do mundo real. Tá? Então, erro é a falsa percepção do mundo real. Tá? É um conhecimento ignorado da realidade. Isso vem a ser erro, beleza? Erro de tipo. O que vem a ser o erro de tipo? Ora, o erro do tipo, gente, é aquele que recai, tá, sobre as elementares, as circunstâncias ou qualquer dado, tá, que se agregue a determinada figura típica. Tá? Em outras palavras, turma, é a falsa representação da realidade no que tange, turma, no que versa, tá, aos elementos do tipo penal incriminador. Tá? Um exemplo é eu pegar um caderno de um colega pensando que fosse me levar comigo. Tá? Erro de tipo. Tá? O erro de tipo, turma, pode ser o erro de tipo essencial, tá? O erro acidental e o crime putativo por erro de tipo. Tá? Vamos falar de cada um. Erro de tipo essencial. O que vem a ser o erro de tipo essencial? Tá? Ocorre o erro de tipo essencial, tá, quando o agente acredita erroneamente, tá, em um dado que compõe o tipo penal. Tá? É uma compreensão, turma, equivocada da realidade. Por isso que nós dizemos que o erro de tipo essencial é o erro de tipo por excelência. Tá? Ele tem várias espécies, tá, do erro de tipo essencial. Tá? Tem o erro de tipo inevitável e o erro de tipo evitável. Vamos falar de cada um. Tá? O erro de tipo inevitável, ou invencível, ou excusável, tá, é aquele, turma, em que o agente não poderia evitar, tá, mesmo se ele tivesse sido diligente. Tá? Então, o erro de tipo inevitável, invencível ou excusável, tá, é aquele em que o agente, mesmo sendo diligente não poderia evitar. Nesse caso, ocorrendo o erro de tipo, tá, inevitável, tá, nós vamos excluir o dolo. Certinho? Beleza. Um exemplo, turma, tá, do erro de tipo inevitável. Tiburcio e Chiquinho, turma, saíram para caçar. Tá? Durante a noite, tá, durante o período noturno, Chiquinho se vestiu de urso com o intuito de fazer uma brincadeira com Tiburcio e assustá-lo. Tá? Antes mesmo do início dessa brincadeira, tá, Tiburcio avistou o suposto urso, que na realidade era Chiquinho, tá, e disparou contra ele. Tá? Disparou contra ele. Tá? Nesse caso, turma, Tiburcio se equivocou quanto ao elemento, tá, que está previsto lá no tipo penal do artigo 121, matar alguém, do elemento alguém. Tá? Tendo em vista, turma, que ele atirou no suposto urso. Nesse caso, ele não será punido. Beleza? E o erro de tipo evitável, vencível ou inexcusável. O que vem a ser? Turma, o erro de tipo evitável, vencível ou inexcusável, tá, é aquele que pode ser evitado pelo sujeito, tá, se ele tivesse o mínimo de diligência. Tá? Então, se o agente tivesse sido diligente, ele poderia evitar, tá, aquele erro. Tá? Nesse caso, turma, houve uma inobservância do dever de cuidado. Tá? Ele exclui o dolo. Entretanto, tá, se o tipo penal prevê
poderá ser o agente, tá, condenado por crime culposo, por culpa. Beleza? Um exemplo, turma. Tibúcio, tá? Chiquinha é doente mental. Tá? Chiquinha é doente mental. Mas mantém relação sexual com Tibúcio. Tá? Então, Chiquinha é doente mental, ela mantém relação sexual com Tibúcio, tá? Sendo que Tibúcio não percebeu essa deficiência. Tá? Tibúcio acreditava, tá, ter tido relação com alguém de plena capacidade, em pleno gozo das suas faculdades mentais. Entretanto, ele praticou o ato com uma pessoa vulnerável. Certinho? Nesse caso, ele responderá por crime culposo. Tranquilo, gente? Beleza, vamos para frente. Outra espécie de erro de tipo, o erro acidental. Mas o que vem a ser erro acidental, turma? Turma, o erro acidental, ele também se caracteriza por uma falsa percepção da realidade. Entretanto, turma, o equívoco do agente irá recair sobre um dado acessório do tipo penal e não sobre uma elementar constitutiva do crime. Certinho? Nesse caso, no erro acidental, ele não vai excluir, tá, o dolo nem a culpa. Beleza? Espécies, turma, de erro acidental. Nós temos o erro sobre o objeto, o erro na execução, o erro sobre a pessoa, resultado diverso do pretendido e o erro sobre o nexo causal. Vamos falar de cada um. Erro sobre o objeto ou erro in objecto. Tá? O que vem a ser isso aí, gente? É quando, turma, o equívoco do agente, tá, recai sobre a qualidade da coisa. Tá? Sobre a qualidade da coisa. Tá? Então, o agente vai ser punido pelo crime praticado. Tá? Um exemplo. Tá? Tibúcio, tá? Ele quer furtar. Ele furta uma joia, tá, que Chiquinho está utilizando, pensando ser essa joia de ouro. Quando, na realidade, essa joia é uma bijuteria barata. Tá? Então, erro sobre objeto. O erro recai sobre a coisa. Tranquilo? Beleza. Erro na execução, ou aberratio ictus. Tá? Erro na execução, ou aberratio ictus. O que significa isso aí, gente? Gente, é quando o agente, tá, por acidente ou erro, é quando o agente, por acidente ou erro, no caso dos meios de execução do crime, atinge pessoa diversa da que pretendia atingir. Tá? Então, nesse caso aqui, vai acontecer erro de pessoa para pessoa. Tá? Um exemplo, turma, para ficar claro. Tá? Tibúcio apontou uma arma, tá, para o gatilho de uma arma para Chiquinho, com o intuito de atingi-lo. Entretanto, turma, tá? Entretanto, ele não sabia da potência dessa arma que ele estava manuseando. Tá? Então, ele atirou em direção a Chiquinho e atingiu, além de Chiquinho, atingiu Tício, tá? Que passava pelo local. Então, ele vai responder em concurso formal de crimes. Vai haver um concurso formal de crimes aqui, nesse caso. Mas se ele tivesse atingido tão somente Tício, não atingindo coisa, ele vai responder como se tivesse atingido Chiquinho. Beleza? Outro erro. Erro sobre a pessoa, ou erro in persona.
O que significa isso aí, gente? É quando o agente, turma, tá? Ele representa de maneira equivocada a vítima do crime, tá? Então ele vai, tá? Ele representa de maneira equivocada a vítima do crime. Nesse caso, turma, existem duas vítimas: a vítima virtual ou pretendida e a vítima real ou atingida. Um exemplo para ficar claro, tá? Chiquinha, em estado puerperal, tá? E logo após o parto, se dirige ao berçário, tá? E asfixia um bebê, pensando que esse bebê fosse o seu filho recém-nascido. Após, turma, tá? O óbito do recém-nascido, da criança, do bebê, ela constata que asfixiou um filho de outra mãe, um outro bebê que não o seu. Então, houve aí, qual é a vítima? Nesse caso, a vítima virtual pretendida, o filho, o seu filho. A vítima real é atingida, o filho de uma terceira mulher. Ela responderá por infanticídio, como se tivesse matado seu próprio filho. Beleza? Tranquilo? Beleza. Vamos para frente. Resultado diverso do pretendido, ou aberratio criminis ou delicti. Então, resultado diverso do pretendido, ou aberratio criminis ou delicti. O que vem a ser isso, turma? Ocorre, turma, quando o agente erra na execução do delito e acaba atingindo bem jurídico diverso do pretendido, tá? Então, resultado diverso do pretendido, ou aberratio crimes ou delicti, é quando o agente erra na execução do delito e atinge, tá, um bem jurídico diverso do pretendido. Nesse caso aqui, o erro será de coisa para pessoa. Tá? Então, o erro será de coisa para pessoa. Um exemplo para ficar claro. Tá? Tibúrcio, pretendendo danificar o carro de Chiquinho, que é seu inimigo mortal, tá? Então, Tibúrcio pretende danificar o carro de Chiquinho, que é seu inimigo mortal, tá? No momento, turma, que Tibúrcio arremessa a pedra, tá, para atingir o veículo, Chiquinho passa do lugar, sofrendo lesões leves. Beleza? É resultado diverso do pretendido. Tá? Então aqui, turma, não há no aberrácio crimes ou delitos ou do resultado diverso do pretendido, turma. Não há um equívoco quanto à realidade ou quanto à proibição sobre a conduta, tá? Mas sobre a execução do crime, propriamente dito. Beleza? Tranquilo? Erro sobre o nexo causal ou aberrácio causa. Então, erro sobre o nexo causal, ou aberrácio causa. O que vem a ser isso, gente? É quando, turma, o agente, tá, se equivoca em relação ao meio de execução do crime, que acaba, turma, almejado por ele, tá? Então, ele se equivoca em relação, tá, ao meio de execução do crime, mas esse erro, esse equívoco, faz com que ele almeje o resultado pretendido inicialmente. Um exemplo. Tibúrcio desfere uma forte pancada na cabeça de Chiquinho, tá, com o intuito de matá-lo. Chiquinho caiu ao solo. Tibúrcio, pensando já ter alcançado o resultado pretendido, a morte de Chiquinho, por crueldade, passa com o carro por cima do corpo de Chiquinho. Nesse momento que causa, tá? Nesse momento, turma, que causa a morte. Nesse momento que ele alcança o resultado pretendido. Morte de Chiquinho. Beleza?
Tranquilo, turma. Outra espécie de erro de tipo, turma. Crime putativo por erro de tipo. Ivo, o que é isso aí? Gente, o crime putativo por erro de tipo, porque putativo é algo imaginário, não é isso? Então, crime putativo por erro de tipo, turma, ocorre quando a gente possui consciência, tá, e vontade de cometer o crime, mas em face do erro, tá, acerca da figura típica, pratica uma conduta atípica, uma conduta não criminosa. Um exemplo, Chiquinha, turma, imaginando estar grávida e com intenção de praticar o autoaborto, tá? Com a intenção de praticar o autoaborto, ingere pílula abortiva. Beleza? Tranquilo, gente? Um abraço, até a próxima.